E agora, a coisa mais chique do mundo, nós vamos chamar a professora Maria Aparecida Aquino. A professora esteve na posse do Cristiano Zanin. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, Miriam. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, professora, me conta tudo. Como é que foi desde o convite até chegar lá em Brasília nessa posse? Conta. Olha, começa antes do que as pessoas possam imaginar. Muito bem, você recebe o seu convite, né? Então, vem para você, muito bem. E aí, no convite está explicitado: traje, passeio completo. Ih, meu Deus do céu. O que é essa história de passeio completo? Bom, fui às lojas, sequer as lojas sabiam o que era essa história de passeio completo. Aí, doutor Google, vamos lá, doutor Google, entramos na história do passeio completo e descobrimos que para mulheres pode ser um vestido longo, uma roupa longa, ou então pode ser um terninho, mas muito bem comportado, muito firme, Sóbrio. seguro, muito sóbrio, extremamente sóbrio. Muito bem, aí descobrimos, né? E para homens, no caso, o terno completo, incluindo gravata. Então, quando você pensa passeio, que é uma coisa assim tranquilinha, você com o seu tamanquinho e bolerinho, como dizia um amigo meu, vou botar o meu tamanco e bolerinho e vou por aí, na realidade não é tão simples assim. Então começa por aí. Então começou essa história para nós adquirirmos o tal do passeio completo. Muito bem. Aí vamos a Brasília, tranquilo. Quando chegamos lá em Brasília, olha, a lotação é assim absolutamente assustadora. Havia lá 3 ambientes. Um ambiente que é o chamado Salão Verde, um ambiente que é o chamado Salão Amarelo e um outro ambiente que é o Salão Rosa. Então, você já recebia os convites dizendo para qual desses espaços você deveria se localizar. Muito bem. Lá você se instala e quando nós chegamos, nós observamos que havia, sim, lotação em todos os ambientes. Então, por exemplo, no tal do ambiente rosa, havia inclusive a possibilidade de você ir a um andar acima. E também observamos que esse andar acima, que era uma sala maior ainda, também estava lotado. Então, é assim, uma quantidade de gente que eu não tinha visto há muito tempo. Muito bom. Legal, estamos Espera, instalados, vamos assim. professora, peraí. Faltou uma informação. Quem que te convidou? Quem me convidou foi a ministra Rosa Weber. Vem em Ah, nome dela para as pessoas. Aí as pessoas disseram que a Rosa Weber, no caso, tinha feito convites para 100 pessoas. Né? ah. Então, e aí confirmar a presença, dizendo se você ia ou se você não ia, tem que ser tudo muito bem estabelecido. Então, vem por e-mail, da ministra Rosa Weber, um convite pessoal em seu nome, né? E é ela que está dizendo. E aí, quando fomos perceber, quando fomos ver, parece que ela está com 100 pessoas. Então, a ideia que eu tinha é que seriam 100 pessoas dentro do ambiente total lá, mas na realidade não era tão simples assim. Muito mais de 100 pessoas, eu acho que umas 300, 400 pessoas por aí, na realidade, as pessoas que estavam lá. Muito bem, E chegou lá, pode falar, Miriam. podia levar acompanhante, Podia levar seu acompanhante. marido. Lógico, Tá. você vai também submeter a pessoa. Aí diz aí o nome do acompanhante, qual é o que a pessoa é e tudo mais, e aí veio o convite também para o acompanhamento. Tá certo. E ele que ajuda a gente a conectar, né, professora? Ele merece também ir para a festa lá em Brasília. Agora, provavelmente o Cristiano Zanin também tinha os convidados dele, né? Acho que cada ministro lá A gente só convidou. estava pensando na ideia da Rosa Weber, né? Então eu pensei, mas não foi, eu deveria ter pensado melhor, né? Que seriam só as 100 pessoas da Rosa Weber que ela estaria. Como ela é presidente do Supremo e que ela estaria comandando tudo, então eu imaginei que seriam só essas 100 pessoas, mas na realidade não eram, não. Teria que pensar, né? Então o Zanin, as outras pessoas que estavam lá, obviamente também tinham direito aos seus convidados. Muito bem. Aí, como é que estão dispostas as coisas? Então, nós temos na mesa estava, obviamente, presidindo os trabalhos a ministra Rosa Weber. Nós tínhamos, no começo da mesa, nós tínhamos o próprio Cristiano Zanin, ao lado do Cristiano Zanin, o presidente Lula, e nós tínhamos também os presidentes do Congresso, no caso, né? Tanto o Arthur Lira como o Rodrigo Pacheco, nós tínhamos, então, essas duas pessoas que estavam compondo a mesa. Compostos foram por essas pessoas. Aí, quando os trabalhos se iniciam, e aí todo mundo dizendo, não, vai ser uma cerimônia muito rápida, não pode demorar, e por aí vai. Mas a gente pensou, bom,
vão haver discursos, essa história de rápido é o rápido convencional, na realidade vai ser muito mais do que isso. Não. Rosa Weber já abriu os trabalhos dizendo: não há espaço aqui nesse cerimonial para discursos. Ou seja, se o Cristiano queria falar alguma coisa, necas de pitibiribas, não pode falar nada. Simplesmente o que ele fez foi um juramento e uma aceitação desse seu cargo para tomar a posse. Né? Ele, muito interessante, ele foi conduzido um cerimonial mesmo, forte, né? Então, ele é trazido, ele vem ladeado de duas pessoas, o decano, o mais velho, o Gilmar Mendes, e o mais novo, no caso, o André Mendonça, o último, o tremendamente evangélico do presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça. Então, o mais antigo na casa e o mais novo na casa, e ele no meio, né? Então, vem o trio, vem trazendo, são eles que o conduzem, e depois todas as andanças que ele tiver que fazer também será conduzido por essas duas pessoas. Né? Agora, professora, a gente vê o pessoal do cerimonial agindo assim, ou a coisa acontece? Assim, quem está nos bastidores ali percebe, ó, agora, Janja, sua vez, sobe no palco, fulano, anda para lá. Com certeza, porque tem que seguir o script, né? Então, por exemplo, existem locais, de acordo com o convite que você recebeu, locais que você pode ir e locais que você não pode ir. Então, se você quer ultrapassar um local, ou em um determinado momento que eu queria ir de uma sala para outra, por exemplo, quando eu quis ultrapassar o local, eles dizem, não, o cerimonial disse que não pode. E aí, depois, como eu fui um pouquinho insistente, eu sou insistente, né? O que acontece foi o seguinte: trouxeram lá uma pessoa que chefiava o cerimonial, falando do artigo tal, da lei tal, dizendo que podia ou não podia, dentro de tal, cada local, quem poderia entrar ou não poderia entrar. Então, o cerimonial é uma coisa fortíssima, está presente de A a Z, do princípio ao fim. Né? Aí, muito bem. Tem início a cerimônia, né? Começa a cerimônia, e, como eu falei para vocês, né, quem preside a cerimônia é a ministra Rosa Weber, e a Rosa Weber deixa claro, então, que não poderiam existir discursos e que só poderia haver, no caso do Cristiano, a aceitação da posse e essa declaração de princípios, né, que ele vai seguir as regras enquanto estiver dentro do cargo. Né? E aí ela acaba também dizendo o seguinte: apesar de eu mesma dizer que não podem existir discursos, eu vou quebrar o protocolo e vou fazer um discurso. Então, ela acaba fazendo um discurso em que ela... Foi muito, muito bonito, foi até, de certa forma, emocionante. Né? Ela diz que ela fala das qualidades do Cristiano Zanin e diz assim da importância da defesa da democracia, né? Que a atuação dele corresponde, inclusive, a uma defesa da democracia. Então, ela deixa isso muito claro, e eu acho que isso é, digamos assim, é o ponto alto de tudo aquilo que aconteceu ontem. Né? Então, qual é o significado? Quando você pensa, por que escolhe fulano e não escolhe cicrano? Por que vai um e não vai outro? Então, tem um sentido, tem uma lógica, né? Quer dizer, o papel, o que Cristiano Zanin fez, por exemplo, na defesa do presidente Lula, né? E que é digamos assim, um respaldo da democracia, uma defesa da própria democracia e do Estado democrático de direito. Então, foi isso que ela ressaltou. Isso eu acho que é muito importante, porque ali, na cerimônia, afinal de contas, estávamos, como ela mesma diz, ressaltando a importância da democracia. E uma coisa muito interessante, né? O Supremo Tribunal Federal a gente sabe do Supremo, né? A gente vê as coisas acontecerem lá, vê os ministros, vê as pessoas e tudo mais, mas você não tem muita ideia de como é que ele seria tomado pela população. Então, ontem ele foi tomado pela população, então foi muito bacana. Havia muita gente, né? Acho que até gente procurando de última hora convencionar o seu convite, vamos dizer assim, né? Então, houve um interesse muito grande, o que na minha cabeça não entrava muito, né? As pessoas teriam interesse na posse de um ministro, não, mas tiveram. Então, muito interessante, muito bonito, né? E muito representativo, né? Deste momento que nós estamos vivendo. Então, a cerimônia foi muito, muito bonita e muito, muito especial. Super. Professora, a nossa audiência aqui está muito curiosa. A Thelma Katz, Thelma, obrigada. Ela fala: a comida deu, aí reside a minha preocupação. O André TA, de ponto cabeça, ele está falando: fala da comida, kkk. O André Santos pergunta: teve salgadinho e refrigerante? Adorei a pergunta. O André Ribeiro falou: se não teve pão de queijo, existe o risco de a posse não valer. Tá, o pessoal está brincando muito. O
Daniela, oi, Daniela, ele está perguntando se teve paçoca. A Marialpe pergunta se teve tubaína. O André Santos quer saber se teve pizza enrolada. E o Orlando Orsini está perguntando aqui. Não, ele está comentando. Obrigado, Orlando, pelo apoio. Ele fala: o maior mérito do Zanin é ser meu conterrâneo. É Piracicaba, Araraquara? De onde é o Zanin? Me ajuda aqui, Orlando. De onde você é? Eu acho que é de Araraquara. É Araraquara. Não, acho que é Piracicaba. Piracicaba, sim. Mas tudo bem, Orlando vai contar para a gente. Mas, professora, as comidas, conte. Bom, aí é um pequeno problema, né? Porque as comidas só rolaram no jantar, né? E o jantar, quando eu recebi o convite, eu acabei fazendo minhas reservas todas e me preparando para o dia, no caso, o próprio dia 3, né? Então, eu marquei o meu retorno no próprio dia. Isto quer dizer que, quando eu descobri que ia haver o tal do jantar, eu já não tinha mais condições de convencionar a minha participação. Acabei não indo no tal do jantar. E se vocês querem saber, na posse, a seco, zero, nem água, nada, nem pensar. Óbvio que depois, no jantar, sem dúvida, houve comida. E nem acredito que foi limitada, não. Acredito que foi muito boa. Eu, infelizmente, não participei da parte melhor, porque não me preparei a contento como deveria ter acontecido. Mas deve ter sido um jantar muito, muito bacana e muito agradável. Temos aqui informações confidenciais sobre o jantar. O Edu Reis apurou para a gente que o menu incluía, vou ler aqui para vocês, salada exclusiva, frango Wellington, não sei o que é frango Wellington, professora, medalhões de filé mignon e risoto de camarão, embora Zanin, por causa da alergia, tenha optado por não incluir frutos do mar no cardápio. Agora, professora, olha o que você perdeu. Foram oferecidos no jantar vinho, uísque, espumante e a sobremesa, professora. Tinha brigadeirão, tinha cheesecake, banoffee. Ah, professora, valia a pena pagar uma outra passagem para. Mas eu fiz uma bobagem, né? Quer dizer, aí na hora que eu fui tentar me organizar novamente, já era tarde demais e não teve oportunidade. Portanto, sem brigadeiro, eu que sou uma chocolatra, confessa, eu deveria ter ficado para o brigadeiro, sem dúvida alguma. Mas muito bacana esse jantar, o menu está promissor, muito bom. É verdade. Ah, tem alguém dizendo aqui que o frango a Wellington é frango desossado, envolto em massa folhada. Olha que bacana, realmente está dando água na boca e agora está chegando perto da 1 da tarde. Estou com fome. Professora, eu não quero mais tomar muito do seu tempo, mas uma última, eu queria te ouvir sobre esse hacker de Araraquara. Por isso que eu fiquei com o Zaninha de Araraquara. Não, o hacker é de Araraquara, o Zaninha é Piracicaba, né? Sobre essa figura que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Que mudou a história do país. Olha, sem dúvida, a importância do rapaz, né? Não vamos pensar no que está acontecendo agora e onde ele esteve envolvido com a deputada, né? Não vamos pensar nisso. Vamos pensar, por exemplo, que ficou conhecido como Operação Vaza Jato, quando ele consegue surpreender as conversas que eram tramadas entre as pessoas da Lava Jato, notadamente o senhor Sérgio Moro, e notadamente o senhor Deltan Dallagnol, fazendo todos aqueles preparativos, ou seja, de caso pensado, olha, agora vamos fazer isso, depois vamos fazer isso, o objetivo final é, ou seja, já havia tudo sendo tramado para que se chegasse ao que chegou, chegasse à prisão do presidente e a tentativa, se isso de fato fosse levado a intento até o final, na realidade, de que ele não pudesse se candidatar e, de certa forma, até se aposentar da vida política. Era um pouco essa ideia. Vamos destruir um personagem, quase conseguiram, de fato, destruir o personagem, um dos mais importantes da história republicana brasileira, sem dúvida alguma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tudo já era absolutamente tramado e o que o senhor Walter Delgatti fez foi nos contar, nos mostrar aquilo que nós imaginávamos, mas não tínhamos prova. Com aquilo que ele mostrou destas conversas, nós passamos a ter provas e, a partir daí, a história da República Brasileira mudou. E nós chegamos, felizmente, à situação em que hoje nós vivenciamos, em que pudemos escolher um presidente, esse presidente assume, toma posse, e estamos encaminhando um governo que esperamos seja de muito bom sucesso, muito bem sucedido.
né? Então, o que ele fez foi uma coisa que, como você diz, muda a história do país. Sem dúvida alguma, vinha numa direção e ele vai ser responsável por essa mudança. Então, essa pessoa é muito, muito significativa. Então, você me pergunta aí a respeito da inteligência dele. Quando conversamos antes, eu digo assim, extremamente inteligência, eu não tenho dúvida do que é. Eu não preciso fazer um teste de QI com ele. Ele, com certeza, o QI dele é elevadíssimo pelo que ele domina, pelas coisas que ele faz, pela maneira de pensar, não há dúvida nenhuma. Uma pessoa de raciocínio brilhante. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas uma coisa é você ter um raciocínio brilhante, e outra coisa é saber para onde você vai usar esse raciocínio. Então, nestas últimas conversas e nesse envolvimento muito infeliz do Walter Delgatti, o que você vai observar é que lhe falta um pouco de caráter, né? Então, acenam para um lado, ele vai para esse lado, acenam para o outro, ele vai para esse outro. É muito complicado. Então, brilhante, não tenho dúvida, mas caráter, nota QI 0. não é caráter, nosso infopoint Inteligente, de hoje. nota 10, mas caráter, nota 0. É complexa a situação, não é brincadeira. E aqui dando Professora, a Mari Alpe, oi Mari, ela está aqui no chat perguntando: será que o Moro assistiu à posse? E eu queria falar com você, professor, porque a posse do Cristiano Zanin como, né, o ministro do Supremo teve ali também pessoas que estão sendo cotadas para ficar na vaga da Rosa Weber, que vai se aposentar em outubro. Eu até queria pedir para o César colocar algumas fotos que a gente tem da cerimônia da posse. Olha aí, o Zanin, essa é a mulher dele, Janja e Lula, né? Todo mundo traje a passeio, né, professora? passeio completo, como você Passeio vê. completo. Aí ali temos Carmen Lúcia, Fux, Cássio Conká, tem alguém ali que a gente só vê a mão, não dá para saber quem é, e o próprio Zanin. Exato. Vamos ver quem mais que a gente tem aí. Flávio Dino também estava lá. Flávio Dino é um cotado para ser ministro do Supremo, na sua opinião, Eu professora? acredito que sim, eu acho que, inclusive, bem cotado. Não me parece uma pessoa que tem uma carreira muito importante, muito interessante, ele é um juiz, e uma pessoa de posições muito firmes. Ele tem pego dificuldades que não são para qualquer um, né? Eu fico me imaginando, por exemplo, no papel dele e nesse começo de governo, que foi tão difícil e com tantas artimanhas aí pelo meio, né, na realidade. E ele se saiu de uma forma brilhante. Então, se ele é um candidato, eu acho que é um candidato extremamente bem cotado. É um homem também dotado de uma capacidade muito, muito poderosa, não é pequeno o que ele faz. Quando você observa que as pessoas tentam colocá-lo na parede, vamos então ver o que o ministro pensa. Ele se sai de tudo com distinção e louvor, como nós dizemos na academia, né? Tirou 10 com distinção e louvor, né? Então, é uma pessoa, eu acho que cotada e muito bem cotada. Mas há uma outra questão que tem sido colocada e o Lula me parece que está sensibilizando cada vez mais. Olha, só existem 2 mulheres dentro do Supremo, só 2. De repente, uma delas vai se aposentar, a ministra Rosa Weber, e você vai retirar uma mulher e vai colocar um homem? No mínimo, é uma coisa muito complicada, e me parece que o presidente Lula tem sido muito sensibilizado para isso e parece que tem pensado agora, principalmente, em alternativas femininas. E, se quiserem pensar, eu digo o que eu penso da realidade, eu acho que a alternativa feminina é muito lógica e acho que deveria, inclusive, aumentar, com o passar do tempo, aumentar a participação feminina dentro do Supremo. Isso é absolutamente fundamental. Queremos ser representadas. Olha, e tem uma juíza, Simone Schreiber, que ela está cotada para uma vaga. Pedi para o César colocar a foto de outros que estavam lá na cerimônia e que também são cotados. Além do Flávio Dino, tinha o Benedito, e a Simone Schreiber. Essa é a juíza. E também o ministro Benedito Gonçalves, né, professora? Sim, que já foi candidato e tudo mais, né? E que acabou sendo preterido pelo Joaquim Barbosa. Então, um negro, outro negro, Joaquim Barbosa, também negro, né? Então, ele acabou sendo preterido pelo Joaquim Barbosa. Mas é uma figura que sempre o nome aparece. Mas eu ainda volto a dizer, eu sou capaz de apostar numa figura feminina. Acho que ficaria muito difícil para o presidente. Aí eu retiro a segunda mulher que existe dentro do plenário, e aí vou colocar um homem. E aí fica uma mulher só.
Então, é muito complicado com a representação feminina. Não é uma coisinha, não, precisamos colocar uma mulher. Não é isso. Na realidade, é muito importante a participação feminina. Inclusive, basta você pensar, há em termos populacionais, inclusive um número um pouco maior em relação aos homens das mulheres do Brasil. Então, onde é que essas mulheres estão representadas dentro do Supremo? Então, acredito até que, sem dúvida, o presidente acabará pendendo para uma figura feminina, e eu estou muito satisfeita que isso aconteça. Podia colocar logo 2 pendências numa só, né, põe uma mulher negra, pronto, já resolve 2 problemas, Já pegou né. 2 problemas tranquilinho, muito bom.